Você tem também artistas, né, que representam muito bem esse pensamento da época. Por exemplo, o próprio Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, de certa forma, revolucionou o mundo, né? Por exemplo, com a figura da Mona Lisa. Por quê? Ah, um quadrinho pequenininho assim. Né? Por que aquilo revoluciona tanto? Primeiro, ele começa, ele apresenta, né, essa ideia do esfumato, né? As coisas não têm uma linha definida. Quando você vê o desenho aqui, por exemplo, não há uma linha definida. Tem sombra e luz. Então o que ele faz? Ele acentua onde há sombra para que gere esse contraste. Então não precisa desenhar uma linha certinha, porque a gente não tem uma linha marcada nas coisas. Essa linha imaginária. Isso mostra um conceito super racional, super pensado, né? Sobre a questão do desenho, sobre a questão de luz e sombra, super observado, né? Tem a noção de planos, tem a noção do tema. A Mona Lisa não era uma figura divina, né? Não representava mais a ideia de alguém divinizado. Era um ser humano sendo retratado. Tem a ideia do quadro. Essa ideia é muito bacana, porque antes a maioria das pinturas eram feitas em afrescos, em igrejas, né? O quadro traz a ideia de que aquilo pode ser transportado, portanto, comercializado. E aí, se algo pode ser comercializado, você já está trabalhando com outra ideia de valorização da arte, que não era mais algo feito para a igreja e sendo recompensado para a igreja. Você poderia aí ter nobres, burgueses, reis sendo pintados, retratando outros ideais, outras formas de pensar. Olha o espaço para o discurso que a Mona Lisa e outras obras assim, né, desse período, abrem um espaço muito grande, possibilidades muito grandes. A ideia também da perspectiva, do fundo, de toda essa construção de expressões humanas. Cada obra agora representava na fisionomia a expressão da personalidade daquele indivíduo. Não era mais uma figura divinizada, intocável. Era um ser humano rindo, chorando. Mesmo os temas mais ligados ainda ao catolicismo, ao cristianismo, temas mais bíblicos, por assim dizer, como o Davi, por exemplo, do Michelangelo, ainda assim assumem elementos que são próprios do Renascimento, né? Você não tem um Davi divinizado. Você tem um Davi racional, cônscio de sua força, do seu poder. Antes de matar o Golias, segurando a pedra,
consciente da própria força e da força divina, claro. Tem que se entender que não há uma ruptura total com a igreja ou com a religião. E que isso foi feito gradativamente. Assim como vários aspectos, né, da sociedade europeia naquela época também estava sendo feito. Mas já era uma mudança muito grande. A preocupação com a proporção, com as medidas, né, com a torção do braço, com os detalhes das veias. É uma obra maravilhosa. Nós tínhamos também a figura do Rafael Sanzio, do Michelangelo, Rafael Sanzio e o Leonardo da Vinci, né? Eram as figuras mais proeminentes, eram os três maiores expoentes, né? Da figura do Renascimento. E o Rafael Sanzio tinha a Academia de Atenas, né? Que é um trabalho maravilhoso, no qual ele retrata Platão no centro, Aristóteles. Alguns estudiosos dizem que a figura de Platão é, na verdade, Leonardo da Vinci. Ele, teoricamente, teceu uma homenagem ao da Vinci. No centro do quadro também, na parte de baixo, sentado na escada, o Michelangelo. Ele mesmo se pintou no quadro. A figura do próprio Rafael, né? Também está no quadro. Mas, além disso, ele tece uma relação com toda a história, né? De razão, de um pensamento racional e filosófico dos gregos. Ele faz essa ligação, ao mesmo tempo que ele dá essa roupagem, né, renascentista para a questão. E aí tem a figura no centro do quadro do Platão, né, o Platão apontando para cima, remetendo à sua filosofia, né, o mundo das ideias, o mundo idealizado, e de vermelho, simbolizando essa liderança dele, ao mesmo tempo que o contraposto dele tem a figura do Aristóteles, né, que era discípulo dele, apontando para baixo, sinalizando de que o mundo das ideias não se dissocia, não se separa, né, do mundo de cá, e também tomando esse contraposto, né, um com a cor quente, outro com a cor fria. Esse jogo de cores se tornou algo muito patente, né, no Renascimento, e em várias obras. E aí você tem nesse quadro vários pensadores, vários filósofos que coadunam, né, que batem com a ideia que sintonizam com a ideia do Platão, no lado dele do quadro, e no outro lado do quadro as figuras que simpatizam com a ideia do Aristóteles. É um quadro onde há uma leitura racional, onde há uma leitura em camadas, e que representa bem essa forma de pensar do Renascimento. Enfim, o Renascimento tem várias obras interessantes, vários trabalhos interessantes, vários artistas interessantes, e que valeriam vídeos específicos só dele. Assim. O Leonardo da Vinci certamente vale um vídeo de 50 minutos no mínimo. Muito obrigado e até a próxima.